Alguns acontecimentos do dia a dia podem levar a uma reflexão. E semana passada eu tive um evento do qual me deu a possibilidade de refletir e trazer esse conteúdo, né? Tudo está em evolução, tudo está em processo de transformação. Então é importante deixar claro que a reflexão, ela é um momento de construção. Não pode ser caracterizada como algo fixo, engessado, extremamente autoritário. Ocorreu um fato interessante. Eu estava retornando para minha casa depois do trabalho e recebi de uma estudante um papel no qual continha uma frase muito interessante. Se o Brasil está do jeito que está, é por causa da Dilma. E obviamente tinha outras informações nesse papel. Esse papel ele tem um simbolismo, né, para aquela estudante que quis me entregar aquele papel, quis passar para mim a ideia dela, e também vai ter um outro simbolismo para mim, né, um outro contexto. E aí, avaliando a palavra que estava em destaque, culpa, né? Quando vamos falar de culpa, principalmente da situação atual do nosso país, nós verificamos que existem muitas fontes, né? Muitos grupos, muitas pessoas caracterizando a culpa no governo atual, na política atual. É importante dizer também que não podemos ficar só nisso, né? Porque a culpa, ela é construída, né? Então, se ela é construída, ela não vem de agora. E se vamos falar de culpa da situação atual do nosso país, nós temos que começar a falar desde 1500, né? Ano pressuposto, né? Dito de descobrimento no Brasil, mas na verdade é a invasão dos europeus no Brasil. E há mais de 500 anos, né, nós temos aí algumas características muito importantes para que possamos ver a situação atual do nosso país de uma forma mais abrangente, quem sabe, de uma forma mais clara, quem sabe, e até levar isso a um questionamento interno, que é muito importante sempre questionar. O ser humano ele é constituído de diversas partes, e essas partes vêm da sua história de vida, sua cultura, contexto social, sua família, suas experiências, e tudo isso constitui o ser humano, e cada indivíduo é, obviamente, diferente um do outro. E quando falamos de um país, falamos de uma localização geográfica, não podemos deixar de fora essas características que compõem realmente a cultura, a estrutura, o andamento e o futuro. Partindo daí, nós temos uma cultura muito peculiar. Nós damos muito valor ao que é importado, ao que é de fora. Veja o marketing usando isso constantemente. Usa os nossos produtos, são importados. Olha, coma esse doce, esse salgado, os ingredientes são importados. Esse carro é importado, essa roupa, essa maquiagem, né? E a supervalorização do importado é algo que me chamou a atenção quando nós estamos falando aí da invasão dos europeus no nosso país. Obviamente eu não estava lá, né? E os registros não podem ser 100% corretos, afinal de contas somos humanos. E podemos avaliar, pelo menos no que é registrado e no que vamos aprender no decorrer escolar, que os índios deram muito valor a alguns presentes importados, né? E os índios trocaram algumas coisas muito valiosas por coisas importadas, quinquilharias importadas, né? E o que vem de fora é muito valorizado. E isso pode ter se arrastado até o presente momento. Acredito que isso é algo que veio junto com a invasão, né? A supervalorização do que é de fora,
Até mesmo porque se você vai invadir um lugar, você precisa supervalorizar o que você está trazendo de mudança. Essa parte da nossa história como brasileiros, ela é muito importante para a gente entender a transferência de responsabilidade, né? E quando nós falamos de transferência de responsabilidade, colocamos o poder na mão do outro. Eu não tenho a possibilidade de mudança e nem de decisão. A culpa, ela é automaticamente a transferência da responsabilidade de qualquer coisa. A partir do momento que culpamos algo, estamos transferindo a nossa parcela de responsabilidade daquilo que ocorreu. Quando colocamos a culpa do Estado do nosso país ao governo, à monarquia, à invasão europeia, estamos tirando de nós a responsabilidade do estado atual. E quando tiramos a responsabilidade, consequentemente, estamos tirando o poder de mudança, estamos tirando o poder de decisão. Hoje chegamos a um estado do qual precisamos avaliar melhor o que queremos. Queremos mudança? Que tipo de mudança? Qual é o objetivo? É importante identificar sempre o objetivo. Acredito que é muito válido a pessoa lutar por aquilo que acredita. A pergunta é: sabemos no que acreditamos? Sabemos o que queremos? Acho que é muito importante para todos, né? Não só nesse contexto social do qual fazemos parte e devemos ajudar a nossa sociedade, mas também pensar que a cada ato e atitude construímos resultados. Então, hoje, por exemplo, na cidade onde eu moro, São Paulo, temos um problema que é um velho conhecido da capital, que é as enchentes, né? Então, esses dias eu estava vendo uma reportagem e nesse telejornal da manhã de uma emissora foi, né, passado um quadro deles. Esse quadro é como se fosse uma denúncia, então as pessoas enviam os vídeos, né, para que o jornal passe e procure a solução. E nesses vídeos tinha ali uma calçada de um bairro lotada de lixo. Quando eu digo lotada de lixo, eu estou falando de sofá, estou falando de garrafa PET, estou falando de lixo doméstico produzido. E o apresentador cobrou a prefeitura daquele lixo, achando um absurdo aquele lixo estar aí. A prefeitura foi comunicada e foi informado que foi limpado há 2 semanas atrás, porém o lixo retornou. E os moradores confirmaram isso. Acredito que existem algumas parcelas ali de funcionamento. Então a prefeitura limpa, o cidadão joga o lixo no lugar indevido. Com a época de chuva, isso causa enchente, volta a culpa para a prefeitura. Isso é um velho conhecido da capital onde moro, mas é importante ilustrar que um papel de bala que é jogado no chão é responsável por uma enchente e é responsável pela acusação de uma administração civil falha. Acredito que é importante a gente avaliar sempre a nossa responsabilidade diante daquilo que está ocorrendo em nossas vidas particulares e em nossa sociedade como um todo. Se hoje nós temos problemas no país, na administração, acredito que podemos pelo menos tentar refletir qual é o nosso papel, o que a gente poderia fazer. Outra coisa importante também é que quando procuramos culpados, esquecemos das soluções. Esquecendo das soluções, não há problema que seja resolvido. Por mais que A, B, C, D não tenha voltado no governo atual, ou X, Y, Z, não podemos nos isentar de que somos parte de uma sociedade e que ela funciona por causa de nós. É importante definir o que queremos.
Mudanças, ok? Mudanças. Que tipo de mudanças? Mudanças somente na política? Mudanças somente no poder? Ou mudanças no comportamento como um todo? Porque o comportamento como um todo influencia o poder e o poder influencia o comportamento. Não adianta eu correr sem um objetivo. Não adianta eu gritar sem ter noção, sem ter claridade daquilo que eu desejo. Primeiro identificamos o desejo, depois identificamos o que nos afasta desse desejo, no caso atitudes, atos e processos, para depois realmente buscar a solução e a dissipação daquilo que não estamos satisfeitos.